eu deveria deixar a barba crescer. Ah, mas eu não gosto. Mas a questão não é o meu gosto, a questão é o meu amor por aquela nação. Existem países que as mulheres não podem estar com os braços expostos como as irmãs aqui estão. Então o que acontece? Ah, mas eu tenho uma preferência, né? Mas a questão não é minha preferência. Eu estou querendo alcançar aquelas mulheres de lá. E aquelas mulheres de lá não vão me ouvir se eu não me identificar com a cultura delas. Então até que ponto a gente está disposto a fazer como Jesus, que abre mão da sua glória e se torna um de nós? Aquele que se esvazia e encarna. Até que ponto a gente age desse jeito? Não é mesmo? E aí, a questão de desenvolver uma linha de coerência. Para planejarmos adequadamente, é preciso que tenhamos a certeza de onde queremos chegar. Ter claros na mente os objetivos é o requisito para o sucesso de todo empreendimento. Uma vez eu preguei em minha igreja um sermão que dizia: comece com o fim na mente. A gente tem que viver o ministério da gente como quem está jogando um jogo de xadrez. Onde você quer chegar? Onde você quer estar no final desse ano? Janeiro já foi. Já estamos no segundo mês. Então quem você quer ser lá no ano de 2020 não depende da sua promessa de final de ano. Depende do que você está começando a cimentar agora. A altura do seu edifício vai depender da profundidade do seu alicerce. Né? Então o que acontece? Eu quero alcançar os árabes. Beleza. Já tem o Corão? Está lendo o Corão? Hã? Hein? Não tem como. Né? Ou seja, se o teu propósito é chegar a determinado lugar, você tem que começar a caminhar para esse lugar. E existem pessoas que assim, como o que eu citei agora há pouco sobre o preguiçoso, né? O preguiçoso deseja, mas nada tem. Lembra? Tem um leão lá fora. E aí nesse caso, é importante, né, que haja aquela intenção, né, de que eu quero alcançar esse determinado grupo. No procedimento para se focalizar um grupo humano qualquer, é preciso seguir uma ordem de atividades. A não obediência às etapas aqui expostas pode significar um conhecimento parcial desse grupo ou mesmo impressões erradas sobre o grupo em evidência. Então é aquela questão de, vou pegar um exemplo simples. Quando eu estava me preparando para vir para cá, eu perguntei para a irmã Arideia como é que era a cultura de vocês. Aí talvez alguém pense assim: ah, isso aí não tem nada demais. Tem! Porque dependendo de como é a cultura de vocês, vai ser acessível a minha fala ou não. E não é por maldade de vocês, é porque a gente está acostumado com um tipo de vida. E aí qualquer coisa estranha, até a gente se adaptar, não é da noite para o dia. E então, a gente às vezes, eu quero ir para a Alemanha e vou levar a cultura brasileira para lá. Sim, eu posso até compartilhar a minha cultura com eles, mas eu preciso respeitar a cultura deles. Porque eu preciso alcançá-los na cosmovisão deles, no pensamento deles, no jeito de pensar deles. Entende? É importante a gente ter isso em mente. E aí, o papel da oração, né, como a gente pode observar, que a oração, ela é a chave para o empreendimento missionário, porque como a gente falou na semana passada, eu enfatizo de novo, é uma guerra, é uma batalha, né? Eu não sei se eu assustei a minha igreja na semana passada, mas eu falei, gente, o diabo está com sede nas pessoas que a gente quer alcançar, o diabo está com sede, né, dos seus familiares, o diabo está com sede em mim. Eu apontei pro povo, está com sede em você, né? Não teve um aleluia. E aí nesse caso, aí por exemplo, onde eu quero chegar com isso, né? Que assim, é uma luta. Ontem eu estava falando que na guerra espiritual, o diabo não seria como aquele camarada que estoura a cabeça do nosso colega do lado.
Não, ele dá um tiro na víscera, para o nosso colega ficar gemendo, se arrastando, todo mundo escutando ele dizendo, eu vou morrer, eu não sei porquê, a gente está aqui, não sei o que lá. Por quê? Porque isso abate o moral da tropa. Então esse é o bombardeio do inferno contra nós. Ou seja, vamos fazer coisa para deixar o pessoal desanimado, desmotivado, lamentando, para baixo, porque isso acontecendo a igreja não cresce, o trabalho não avança. Tá dando para entender? Aí o pastor vê todo mundo com aquela cara de quem está chupando chave, né? Aí o pastor fica triste também, se bobear, solta ali uma cajadada, aí o pessoal fica mais triste ainda, entendeu? Então eu não sei se dá para perceber que assim, é uma luta. E até a gente ir embora daqui, gente, vai ser assim direto. Vai ser assim direto. E aí, a importância da oração. A grande comissão é uma tarefa inacabada, porque apesar do avanço fabuloso nos últimos 200 anos, ainda temos muito trabalho para realizar em prol da evangelização. Acabamos de falar da janela 1040. Não tem como, gente. Como é que você vai entrar num lugar que em alguns lugares o evangelho é proibido? Em outros os cristãos são mortos. Tem lugar que o cristão só é preso, tem lugar que o cristão só é deportado, tem lugar que o cristão só é discriminado, tem lugar que o cristão é morto. Como é que a gente vai fazer? Como é que a mensagem vai chegar lá? E aí, nessa situação, conforme a Raíza falou, de uma atuação sobrenatural, de repente aquele muçulmano, ele recebe a visita de um ser sobrenatural, e não vamos negar, irmãos, tem crente orando, tem crente conversando com Deus, porque Deus ele faz a obra em parceria com a igreja. Ele colocou a igreja aqui para testemunhar, porque se fosse para ele fazer, não levantaria a igreja. Ele levantou a igreja por quê? Porque é a missão da igreja. Lembra, a igreja é corpo de Cristo. Então a igreja deve ir onde Cristo iria. A igreja deve fazer o que Cristo faria. Nós somos a comunidade do reino, nós somos a igreja do Messias, nós somos o corpo de Cristo. Então nós fomos capacitados para proclamar a boa notícia de Deus também. E aí a gente tem o privilégio de colaborar com Deus para a restauração dessa humanidade caída. Não vamos esquecer do que está lá em Pedro, né? Nós somos povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é importante a gente se conscientizar da urgência do trabalho missionário. Há muitos povos na face da terra que não receberam essa mensagem, inclusive em nosso próprio país, que são os povos indígenas. Observe bem, o índio pode tomar uísque, o índio pode cheirar pedra de crack, o índio, eu já vi índio em programa em jornal, em Cherokee, com camisa do Flamengo, com celular, mas falar de Jesus é uma dificuldade, porque aí a gente está tirando a cultura do índio, né, não sei o quê. O índio está com calção de jogador de futebol, mas se a gente for falar do evangelho, a gente está tirando a cultura do índio. E agora? Né? Então, nossa própria terra. E aí, é bom lembrar, né, que a atual ministra dos Direitos Humanos, ela interrompeu um projeto de criptomoedas indígenas. Ou seja, tinha gente criando um projeto de moedas para o contexto indígena. E nesse projeto, o que estava acontecendo? Mais dinheiro sendo gasto. Mas agora o evangelho não pode ser pregado. Quando o evangelho ele é muito mais do que uma cultura. Porque o evangelho, eu não sei se dá para perceber, infelizmente o crente confunde evangelho com cultura. Cultura é aqui o nosso modo de ser, o nosso modo de ver a realidade. O evangelho é maior do que isso. O evangelho significa que Deus se torna ser humano e vem habitar entre nós. E nisso que ele vem habitar entre nós, ele vive uma vida perfeita que é oferecida a Deus para pagar pelos nossos pecados. E ele morre. E quando ele morre, ele vencendo a morte, ele vence o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele tinha um vínculo com a morte. Nisso que Jesus vence a morte, vence o pecado, pode nos garantir a vida eterna. Porque ele viveu a vida perfeita, ele pagou pelos nossos pecados, ele ofereceu uma vida perfeita em troca da nossa vida imperfeita, né? E aí nisso a gente
mesmo sem a gente conseguir, Ele conseguiu por nós, então a gente recebeu a salvação pela graça mediante a fé. É isso que a gente tem que falar. Mas aí o que a gente faz? A gente passa o nosso costume, né? Então, essa questão tem que ser diferenciada. Digamos que de repente, eu como batista não beba Coca-Cola, né? Porque os batistas entendem que a Coca-Cola não é de Deus. Pô, beleza. Agora eu não posso obrigar o índio a não beber Coca-Cola. E entende onde eu quero chegar? É a questão de que assim, eu vou lá para falar do amor de Deus. E esse amor de Deus torna o índio uma pessoa melhor. E ele vai tomar decisões de algumas coisas que ele deve fazer ou não deve fazer. Agora, às vezes o que acontece? A gente vai querer que o índio, ele use as mesmas coisas que nós, eles façam as mesmas coisas que nós, eles pensem como nós, quando nós é quem devemos. Lembra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós que devemos encarnar entre eles. Lembra, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou. Eu que tenho que me esvaziar para habitar entre eles. Só que o que acontece? A gente, infelizmente, às vezes, quer que as pessoas elas absorvam a nossa cultura e o nosso jeito de ser. E essa não é a atribuição da igreja. A atribuição da igreja é falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse é o trabalho da gente, né? Então, embora não se tenha registro escrito sobre a chegada dos indígenas nas Américas, a hipótese mais aceita é que eles vieram da Ásia, possivelmente em várias ondas migratórias numa época bem remota. E aí, os registros históricos nos contam que foram bem amigáveis os primeiros contatos dos portugueses com os tupiniquins, povo do grupo Tupi-Guarani, que habitava no litoral. Refletindo sobre tudo isso, os povos indígenas hoje estão buscando soluções, estão também observando nossa sociedade, descobrindo outras possibilidades e recursos. Por exemplo, o rio agora, que a mineradora lá em Brumadinho poluiu. Aí tinha uma índia chorando, dizendo, parte de nós está morrendo junto com esse rio. Olha a ideia que os índios podem ter daqueles que não são indígenas. E aí a gente tem a responsabilidade de mostrar o seguinte, não é todo mundo que é assim. O problema é que, como a irmã Arinéia estava falando na semana passada, a questão de a vaidade, o orgulho e a ganância pegou a gente que é evangélico também. Boa parte das nossas dificuldades na igreja está relacionada a isso. Vaidade, orgulho e ganância. As pessoas querem subir e ficar acima das outras. A vaidade, elas querem aparecer. Né? O orgulho, elas acham que são alguma coisa. E aí isso prejudica o testemunho. Né? A questão, né, das crenças. Quais as crenças deles? Os povos indígenas, como todos os povos da Ásia, da África, etc., têm normas morais dentro de sua própria crença e tradição. Lembra daquela situação do infanticídio? Em que se a criança tiver algum tipo de doença comprometedora ou ela tiver alguma deficiência, de ela ser enterrada, viva. Né? E assim, a questão de ter uma cultura, e não que o índio faça isso porque ele é mau, mas o cristão, se ele chega num lugar desse, é a cultura, tá, é a cultura, mas a gente vai tentar convencê-los e vamos tentar persuadi-los a abrir mão desse elemento da cultura. Porque o fato de algo ser cultural não quer dizer que é bom, só quer dizer que é cultural. Já foi cultural escravizar os negros, e por causa disso é bom? Já foi cultural o marido bater em esposa, e por causa disso é bom? Né? Então, não é porque é cultural que é bom. E aí, nesse caso, atualmente, existem 258 povos indígenas no Brasil, com costumes, tradições, crenças, línguas bem diferentes uns dos outros, e com uma população total de aproximadamente 400 mil pessoas. Desses 258, 166 têm a presença de missionários evangélicos, mas ainda restam 92 povos indígenas brasileiros sem a presença de missionários evangélicos entre eles. Em relação às tribos e às traduções da Bíblia,
Somente 5 tribos possuem a Bíblia completa traduzida em sua própria língua. A língua, não sei se é Wai que se fala ou se é Vai, é um tipo de linguagem entendida por 4 tribos. A população total das tribos indígenas é que, pelo menos assim, uma boa parte deles, né, não, enquanto indígenas brasileiros, não foram dizimados como muito se acreditava. Em 1995, a população indígena somava em torno de 250 mil, mas o último levantamento finalizado no início de 2005 revelou que são 378.679. Agora a gente está em 2019, imagina, né? E aí nisso, vamos pensar num estudo de caso, né? O caso do povo Jarawara. Dentre os povos da mata, há os que não têm aldeias fixas, não fazem roças e vivem da caça, pesca e coleta de frutas. E há os que abrem uma clareira na mata, constroem casas, fazem roças, caçam e pescam. Dentre estes são os Jarawaras. Os Jarawaras tiveram seu primeiro contato com os brancos por volta de 1850, quando foram tirados de suas aldeias à força para trabalharem como escravos em roças à margem do rio Purus. Na década de 60, alguns povos vizinhos dos Jarawaras, os Jamamadi e os Pauamari, receberam missionários. Quando os Jarawaras ficavam muito doentes, eles procuravam a ajuda desses missionários. Bem longe do Amazonas, no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, São Paulo, Sandra Gianni e Elizabeth Vencio souberam dessa necessidade e ouviram o chamado do Senhor para passarem 5 anos com o povo indígena do Amazonas, levando as boas novas do Evangelho e implantando um programa de alfabetização. Em 1990, enquanto o programa de alfabetização estava se desenvolvendo, Sandra e Elizabeth estavam preocupadas com as dificuldades em explicar na língua jarawara as boas novas do Senhor Jesus. Como o momento de maior medo era à noite, sob orientação do Senhor, andaram pela aldeia cantando louvores a Jesus e expulsando aqueles espíritos demoníacos. No dia seguinte, viram que os espíritos não puderam matá-las e entenderam que realmente Jesus era mesmo muito poderoso. Percebe como é que o Evangelho ele é muito mais do que uma cultura, porque é nisso que aquela gente estava atemorizada por causa de espíritos. Eles perceberam que aqueles espíritos não podiam fazer mal àquelas missionárias. E como eles viram isso? No testemunho delas de apenas louvar e exaltar o Senhor em meio à madrugada. E aí, e antes que alguém pense que é superstição, eu não duvido que espíritos deveriam aparecer e falar alguma coisa para aqueles índios. Não duvido disso. E aí nisso, oi? Se eu não me engano, foi em 1967, a Guerra dos 6 Dias. 6 países tentam acabar com Israel e tem documentário no YouTube de sobreviventes, pessoas que lutaram nessa guerra. Que foi um modo assim de Deus se manifestar para aquele povo e eles passaram a acreditar em Deus, porque sem dúvida quem vivenciou aquilo passou a pensar, que Deus é esse que Israel serve? Porque tem casos que eles falam, um soldado só de Israel se perdeu da tropa dele e se deparou com um batalhão de inimigos. Ele, quando viu aquilo, ele ficou, vou morrer. Já era. De imediato, aqueles inimigos começaram a levantar as mãos se rendendo. Ele olhou para trás e não viu ninguém. E aquelas pessoas se renderam. Ele sozinho levou uma companhia inteira como refém. Quando levou aquela companhia, foram interrogar o oficial daquela companhia, perguntando o motivo deles terem se rendido, tendo em vista que só havia um soldado ali de Israel. Aí ele falou, contra homens nós podemos lutar, mas existe um exército de anjos atrás deles, contra os anjos a gente não consegue.
Então, aquele grupo todo, mesmo sem ter tido até então um contato com Deus, nada disso, com certeza gerou a curiosidade deles de saber quem era aquele Deus que Israel servia, no caso semelhante ao vizinho. Né? E aí, nesse caso, né, na presença, né, de Davi e de alguns jarauaras, Cará entregou a sua vida a Jesus. Quando estava para morrer, um pajé de outra aldeia foi visitá-lo e falou: Cará, você sabe que vai morrer e vai ter que trilhar pelo caminho dos espíritos dos nossos ancestrais. Mas Cará replicou: não, eu vou pelo caminho de Jesus. E aí, né, o primeiro batismo da igreja jarauara foi em 28 de julho de 1999, quando 5 pessoas foram batizadas pelos missionários Davi e Robert Campbell, missionário entre o povo Jamamade. E aí, povos indígenas, como todos os outros povos do mundo, precisam conhecer Jesus, o Salvador, aquele que pode perdoar os pecados. Então, que a gente, né, possa observar a importância, né, de estarmos atentos ao trabalho missionário. Que eu e você possamos, né, pensar com carinho em relação às pessoas que perecem, às pessoas que estão sem Jesus, às pessoas que estão sem salvação. Para quem não crê, pô, legal, morreu, acabou. Mas agora, se você crê, eu acho que é para você se desesperar, né? Saber que tem gente que está indo para o inferno. Eu, pelo menos, penso o seguinte: se só Jesus salva, e se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, não dá para a gente brincar de igreja. Não dá. É claro que, assim, nem todo mundo vai ter a mesma habilidade, porque nem todo mundo tem o mesmo dom e nem todo mundo tem o mesmo chamado. Vocês devem lembrar acho que da penúltima aula, agora não lembro se foi a última ou a penúltima, que a gente falou do chamado específico e do coletivo, né? Que o que acontece? De repente você não é aquele cara para estar de frente lá no campo missionário, mas você pode ser o cara que vai levar a Bíblia, você pode ser o cara que vai comprar a Bíblia, você pode ser o cara que vai estar orando, você pode ser o cara que vai estar fazendo um monte de coisa, né? Então, seja orando, contribuindo, indo, que eu e você, né, possamos dar a nossa contribuição para a gente ver o Evangelho ser pregado em todo mundo e então virar o fim. Então, vamos ficar de pé e vamos orar? Tá dando para vocês me ver mesmo, né? Tá. Então tá legal. Então tô tendo esperança de ir pro YouTube esse vídeo. Aqui é desse jeito. Tem negócio de faltou luz, não quer dizer nada. Né? Desculpa aí desapontar vocês, mas faltou luz, né? É isso aí! Ó, rapaziada, a roupa na corda. Ouviu a voz do homem. Depois ele vai querer saber. Então oremos. Querido Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado a Deus por essa semana. Obrigado a Deus por essa lição que nos desafia tanto. Obrigado a Deus pelo povo jarauara. Obrigado a Deus porque é uma experiência tão próxima de nós, há poucos anos de distância de nós, e ó Deus, de gente que saiu daqui do Sudeste para alfabetizar índios lá no norte do Brasil. Muito obrigado a Deus, porque existem pessoas que se desprendem, existem pessoas que andam pelo vale da sombra da morte, não porque estão condenados por uma doença, mas porque entendem que a própria vida é menos valiosa do que a tua graça. Pai querido, muito obrigado por isso. Agora eu te peço que tu nos leves em paz e que tu nos guardes de todo mal, que tu nos dês um final de semana abençoado, um culto tremendo em nossas igrejas e que possamos, ó Deus, ao início da próxima semana, abrir os olhos com aquela expectativa de que vamos plantar e vamos colher, vamos lutar e vamos vencer, porque o mesmo Deus que foi conosco na semana passada vai ser na próxima semana. Oramos assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai,
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que ainda amam e ainda aguardam a vinda do Senhor. Amém? Amém. Então, boa noite, gente boa. Vão na paz e não pequem mais.